artesanal com companhia de teatro surgiu pelo Henrique. O Henrique tinha acabado de fazer um curso profissionalizante de teatro e estava como todo ator procurando, esperando alguém ligar ou esperando alguém chamar para trabalhar em produções. Por incrível que pareça, como o Henrique é bom ator e já tinha trabalhado, trabalhado com a Rosane Goff, então, com o Everton de Castro, então começou a surgir muitos convites, na verdade, para ele fazer também como ator. Só que aí eu vi ele sempre falando do não, né? Ele não, ou então ele aceitava, ele não se sentia muito satisfeito participando daquela produção. Então eu perguntei para ele, falei assim, o que está acontecendo, Henrique? Ele falou assim, eu gostaria de ter o meu trabalho, gostaria de fazer as minhas coisas. Eu falei, então vamos fazer isso, acho que tem que começar como todo mundo começa. Não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem nada, mas existe o sonho e a vontade. E foi isso, aí eu acho que aí o Henrique trouxe um texto, que foi o nosso primeiro infantil, uma Julinha, que é de um paulista que acredito eu já tenha falecido, porque ele já era um senhor de idade e a companhia está com 20 anos. Então a gente foi com toda a ingenuidade, com toda a inexperiência, a gente foi atrás de conseguir levantar o espetáculo. Isso significava o quê? Era conseguir profissionais que trabalhassem com a gente, conseguir pauta, conseguir como é que você vai fazer sem dinheiro, figurino, cenário, não sei o quê. E a gente deu sorte, porque eu acho que a companhia começou num momento, em 95, que se discutia muito, estava se discutindo muito teatro infantil, né? Você tinha uma participação muito intensa dos jornais, inclusive o Jornal do Brasil, que ainda existia na versão impressa, o Globo, existiam fóruns de discussão sobre, né, caminhos do teatro infantil que iria trilhar. E eu acho que a gente começou no momento certo, porque tinham profissionais que eram já estabelecidos no mercado, que estavam com muita vontade de pegar gente nova e trabalhar também com gente nova, de passar, de trocar experiências. Então a gente conseguiu, com o primeiro espetáculo, apoios de profissionais muito bacanas, que colocaram a gente, de alguma forma, inserido dentro do mercado. E a gente estreou, claro, eu acho que se o espetáculo fosse ruim, né, a gente não teria dado prosseguimento, só que ele foi um sucesso, assim, já no primeiro espetáculo nosso a gente já teve uma indicação para o prêmio Coca-Cola, que existia na época ainda, depois para o prêmio Mambembe, enfim, então acho que isso ajudou, foi uma qualidade que vinha, na verdade, porque eu e o Henrique também já vínhamos de publicidade, eu vinha de televisão, ou seja, então a gente já tinha um olhar, né, de cinema também, então a gente já tinha um olhar talvez um pouco mais atento a detalhes e também um pouco de conhecimento das etapas, né, de produção. Então a gente era inocente, mas não era cru, né, então acho que isso foi e assim surgiu, né. E aí a gente se juntou com amigos também, que eram formados da mesma escola, todos já com registro, e aí a gente fez os nossos 3 primeiros espetáculos, mas que eu acho que assim, eles fundaram o artesanal como fundaram esse nome, mas que não fundaram a ideologia do grupo. A ideologia do grupo, para mim, começou só mesmo em 2001, quando a gente fez a montagem do Serrano de Berinjela. Antes disso, o grupo ainda não tinha uma ideologia, não tinha uma linha de pesquisa, a gente ainda não havia uma identidade, né? Uma identidade, né? A gente ainda buscava muitas referências fora, e a partir do Cyrano é que a gente começou realmente a buscar criar uma linguagem própria, criar uma identidade própria, estabelecer uma linha de pesquisa própria. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais. Eu acho que tem assim, um dado bem importante de como ela começou, porque isso que o Gustavo falou, mas tem uma pessoa que foi bem fundamental nessa história, que é uma atriz chamada Ana Paula Bouzas. Ela está fazendo Carmen há pouco tempo.
E a gente estava fazendo um curso com Antunes Filho. Agora você vê, né? Nada de teatro infantil, né? A gente estudando Antunes Filho. E eu já tinha esse desejo de uma montagem de um espetáculo infantil. Eu era fascinado pelas montagens da Caraccioli, da Márcia Frederico, da Companhia Medieval. E aí comentei isso com a Ana Paula, ela falou, poxa, vamos montar então uma companhia. Então a ideia também veio da Ana Paula Buzas. Acabou que ela estava fazendo algumas coisas em TV, tinha que ir para a Bahia gravar uma série, ela não pôde participar da primeira montagem, que foi esse Romão e Julinha, que era uma versão do Romeu e Julieta. Então a Ana, eu acho que ela foi uma catalisadora também. Aí conversando comigo e com o Gustavo deu essa ideia. Então vamos embora, você está insatisfeito com várias coisas, vamos montar nós uma companhia. Aí agregamos esses outros atores que o Gustavo falou, Evandro Rios, a Cátia Camelo e outros, e a gente fundou a Artesanal. Eu acho que é bem bacana frisar isso que o Gustavo falou, porque por mais que a gente tenha sido bem recebido na imprensa, em prêmios, nos 3 primeiros espetáculos, mas eu sinto que a Artesanal realmente aconteceu a partir de 2001, que foi esse divisor de águas que a gente conseguiu perceber que a gente tinha uma linguagem. Apesar das referências, a gente não estava mais focado nas referências, e sim num caminho que a gente estava buscando. Quando a gente começa, a gente parte de referências, né, de vários grupos, como o Armazém, aqui do Rio, Companhia de Atores, o Ponto de Partida de Minas, que é, na verdade, a nossa grande referência, o mesmo Galpão. E quando a gente descobriu a nossa linguagem no Cyrano, que a gente falou, bom, a gente quer contar a história para a criança, a gente não quer facilitar, a gente quer nunca subestimar as crianças, a gente quer uma linha de pesquisa muito focada no ator, a gente quer a questão de produção e de estética muito bem cuidada, arrojada, e sem perder o foco principal, que é contar a história e o ator em cena. Eu acho que a gente vem trilhando nesse caminho. A satisfação não é plena, porque nós somos artistas e a gente está sempre inquieto, sempre insatisfeito, querendo fazer diferente. E ao longo desses 20 anos a gente tem feito parcerias incríveis com os espetáculos e acho que várias coisas bacanas aí nesses 20 anos. Vento vem, vento vai, a folha solta e cai. Vento vem, vento vai, vento vem, vento vai, a folha solta vai voar, voar no ar. O que eu achei bacana da minha relação com a Artesanal foi uma troca imensa. Eu pude desenvolver um trabalho que me interessava, que era de direção de movimento de boneco, que eu sou formado como ator, mas depois eu fui trabalhei durante muito tempo com teatro de boneco e assim encontrei um chão fértil para poder trabalhar, uma relação extremamente saudável e de envolvimento, de comprometimento. Bom, o que dizer de uma companhia que eu trouxe 3 projetos, né? E nós fomos perdão, eu trouxe 2 projetos, os 2 foram aprovados, os 2 teve uma repercussão muito bacana de público, de crítica e de satisfação pessoal antes de tudo. Eram projetos que tinham uma afinidade com a companhia e é só agradecer e abraçar. Então, a opção não foi nem bem uma opção. Eu já era bastante admirador do trabalho da Caraccioli, da Márcia Frederico. Acho que foi os primeiros que eu comecei a assistir de infantis e percebi que era uma linguagem que me interessava, que eram trabalhos desses artistas que não subestimavam a criança. E eu falei, poxa, se eu fizer infantil, eu gostaria de fazer dentro desse canal, dessa vertente. Então, a Artesanal ela não foi criada pensando, vamos montar infantis. A ideia era assim,
A ideia era e a ideia é contar histórias e fazer teatro, independente de qualquer coisa. A gente veio se interessando ao longo desses 20 anos por histórias que interessem às crianças também. E sem perder o pai, sem perder a mãe, sem perder quem leve a criança para o teatro, porque a criança não vai sozinha. Então, assim, essa também era uma preocupação nossa. Não, vamos fazer um teatro para a família, digamos assim. Então não foi uma opção, vamos fazer o teatro infantil, vamos persistir no teatro infantil. À medida que a gente montou o primeiro, segundo, terceiro, a gente foi entrando nesse universo, filhos, sobrinhos, parentes, né, iam gostando do que a gente estava contando, iam sugerindo histórias, e a gente se interessando e pesquisando cada vez mais, e a gente foi enveredando por aí. Ao longo da nossa trajetória, desses 20 anos, a gente tem 3 montagens de adulto, né, completando com Ludwig. Eu acho que a gente vai estar sempre contando história para criança, e eu acho que agora mais para adulto, porque a gente está brincando, né, que a gente está atingindo a maioridade com 21 anos, e a gente também quer falar de outras coisas, né? As inquietações vão batendo e a gente quer... Mas embora a gente ainda já está, na verdade, próximo do espetáculo, porque é um infantil também, né? Então a gente já está trabalhando na pré-produção, na parte de pesquisa. Agora, eu acho legal que ele falou de 3 referências que para nós eram bem distintas, mas que eram referências importantes. Foi a Karen Ascioli, na época que ela estava na Light, e que foram espetáculos melhores, assim, espetáculos que eu considero. Agora, Tu, Menino Vila Lobos, eu não acho nunca que seja um espetáculo infantil, né, ou só infantil, mas sim um grande musical para todas as idades, né? Depois, a gente falando da Márcia Frederico também, com a Companhia Medieval, também com grandes espetáculos, já contar lá também como um épico, né? Você contar um épico indiano para criança também de forma belíssima e sem facilitar. E o ponto de partida também, que é um grupo que hoje se acabou se voltando mais para a música, mas que também trazia espetáculos infanto-juvenis que eram, na verdade, espetáculos para a família, para toda idade. E a gente começou a perceber que aquilo nos encantava, né, muito. O ponto atraiu muita gente por uma estrutura de produção que eles sempre tiveram, né, de um olhar empresarial para um grupo, e tanto que você vê que hoje o ponto é um grupo realmente muito bem sedimentado, muito bem fundamentado, um grupo do interior do estado de Minas, que hoje tem uma sede maravilhosa. Incrível, uma faculdade de música. Faculdade de música, patrocínios continuados, ou seja, eles tiveram essa visão empresarial que para a gente foi muito importante. Eu já faço parte da companhia desde 2012 e desde então eu já fiz 3 peças, essa é a 4ª. E é incrível, o trabalho é muito cuidadoso, existe um cuidado muito grande com os atores. Eles são muito dedicados, eu aprendo muito com eles. Eu estou evoluindo na minha trajetória de trabalho com eles. Então é maravilhoso, assim, é muito unido também. Existe muita troca, todo mundo se ouve. É maravilhoso, é teatro puro. E a Karen e a Márcia trouxeram muito uma visão para a gente também da questão da linguagem, né? Dessa pesquisa de linguagem. A Karen, além de uma parceira, de amiga nossa, ela para mim é uma pessoa que pensa muito o teatro infanto-juvenil, e a Márcia também. A Medieval para mim ainda é uma companhia, né, que pode não estar fazendo mais com tanta frequência, mas também quando resolve fazer, faz muito bem. Então eu acho que ainda continuam sendo referências para nós, porque essas referências elas vão estar sempre, né? E são amigas, são pessoas que a gente gosta e que a gente troca e que a gente conversa. Isso é que é importante. Agora é claro que também a Artesanal, depois de um tempo, ela se descolou dessas referências, né? Ou seja, a gente acha um caminho próprio, a gente acha uma linguagem própria, né? E os infantis, na verdade, aquilo que a gente fala, a gente nunca pensou muito nisso. Vamos fazer um espetáculo para criança e juventude. Mas eu acho que agora eu descobri a pergunta, a resposta para essa pergunta que já me fizeram várias vezes, dentro dessa tua resposta. Eu acho que o que me fez fazer teatro para criança
foram essas produções da Karen, da Márcia, do Ponto de Partida, e esse encantamento de como eles contavam a história, como eles contam, e o desejo a partir disso, falar, eu também quero contar a história. Eu acho que foi isso. Agora eu descobri o porquê da opção de começar artesanal com teatro para criança. Pode ter sido por aí mesmo. Então, a gente tem o primeiro, né? Ele foi porque ele nos apresentou. A gente chegou nesse momento que o Gustavo falou, que era bem significativo do teatro para criança, Jornal do Brasil, o Globo Indica, que não se tem mais, né? A Mania Millen, né? Mania Millen. Então, à frente dessa discussão também. A primeira crítica de teatro para criança, que saiu no caderno do Rio Show, na revistinha, que foi Cyrano de Berinjela. Então, o primeiro foi muito, muito importante. Agora, em 2001, quando entra Cyrano de Berinjela, eu acho que ele foi um dos divisores de água da gente. Quando a gente falou, caramba, a gente está fazendo teatro. Eu acho que é isso que eu quero fazer. Então, eu considero Cyrano de Berinjela. Depois a gente veio com Viagem ao Centro da Terra, que a gente resolveu botar literatura em cima do palco, onde se tem essa discussão, literatura no teatro. E a gente adora isso, né? Essas inquietações. Depois do Viagem ao Centro da Terra, a gente montou A Lenda do Príncipe que Tinha Rosto. Foi quando a gente decidiu que não teria texto, seria dramaturgia, seria toda corporal. Aí depois da Lenda, a gente veio com O Homem que Amava Caixas, que também foi em cima das ilustrações do livro. Pela primeira vez a gente estava pegando um livro e sem texto, através das imagens, a gente ia construir uma narrativa de dramaturgia, né? Então, eu considero esses são bem divisores, e eu acho que o Ludwig hoje ele também entra nesse... Engraçado, quando você fez essa pergunta, para mim já veio, né, momentos marcantes, não do que a gente fez, mas do que a gente já viveu. Bacana. E assim, o Palco Giratório em 2007 foi uma experiência transformadora de vida, ou seja, a gente fez praticamente todos os estados brasileiros e não só capitais, a gente viajou também para interior, a gente fez uma apresentação em Caicó, no sertão nordestino. Fizemos uma apresentação em Manacapuru, que é uma ilha onde na Amazônia a população é majoritariamente indígena, né? Então acho que foi a primeira experiência de transformação e da gente perceber como o teatro também é transformador quando você apresenta para plateias que ainda não têm o teatro como uma forma de entretenimento, ou que estão conhecendo, ou que o teatro realmente é quase uma coisa estranha, né, a eles. E acho que depois eu acho que essa ponte que começou a se formar também entre artesanal e São Paulo, né, através não só das parcerias com o Sesc, também das parcerias com o SESI. Isso também eu acho que é muito importante, porque a gente começou a ter uma visão de fora, porque nós somos cariocas, então a gente acaba ficando só com as referências e as visões que são daqui, né, do nosso território, né. Foi muito bom a gente começar também a ouvir de fora como a gente estava sendo visto. E eu acho que o terceiro momento foi a Alemanha. Embora assim, eu acho que como eu vou à Alemanha muito, então como contato com um país estrangeiro para mim não foi uma experiência, né? Mas chegar, e a gente fez o Ludwig sem pretensão nenhuma lá, nem a gente tinha essa pretensão, a gente estava chegando lá, fazia parte do projeto ter que falar de uma figura que fosse não só da Alemanha, mas da Bavária, né? Da Baviera, como a gente fala aqui no Brasil. Então a gente chegou num país estrangeiro falando de uma figura estrangeira
sem nenhum recurso de produção, com pouca grana. Der Vater! Tot! Und ich lebe noch. Aber ich habe sogar versucht! Ich habe gesucht! Weder meine Name, seine Musik! Seine Stimme schwieg, als er starb! Nicht mal meine Liebe zu ihm konnte ihn vom Tod retten. Richard? Ja, Warum war unsere Liebe nicht möglich? unsere Liebe war das Einzige, was mich bestimmt hat. Auch als wir nicht mehr zusammen waren. É assim, a gente, toda vez que a gente termina um espetáculo, a gente fala, pelo menos eu sou assim, quando eu termino, eu falo, juro que esse vai ser o último. Porque são todas as dificuldades, ou seja, e à medida que você vai fazendo 20 anos, né, a sua estrutura vai aumentando, não tem como, isso é natural. Então você começa a ter outras responsabilidades que vão além de só trazer um espetáculo para o palco, né? Você começa a ter que lidar com a equipe. Lidar com a equipe significa gerenciamento de pessoas, gerenciamento de crise. Você começa a ter que ter uma visão. Não é só levar o espetáculo para o palco, então você tem que organizar. Vamos estrear, então quantos refletores vão ser usados, cabeamento, qual é a mesa que vai ser usada, qual é o sistema de som, vai ser espacializado, não vai ser especializado, qual é o figurino, aí tudo bem, o que vai ser usado de tecido, se existe algum tipo de costura especial que tem que ser feito. Então quando você vai ver, né, vai ter canto, não vai ter canto, então se tem canto você tem que trazer um preparador, ou então é alguma coisa que a gente está lidando com uma linguagem nova, uma técnica nova, com um boneco e máscara, e traz né, o Márcio veio para artesanal primeiro fazendo preparação técnica, depois a Marise também veio para artesanal fazendo preparação técnica, mas quando a gente vai montar uma história mais clássica, por exemplo, como o Don Giovanni, que a gente chamou uma preparadora de ator para que pudesse trabalhar com eles uma coisa mais de posturas, de uma colocação de fala mais dentro do que seria, né? E o Don Giovanni foi, acho que século, agora eu não vou lembrar, mas acho que foi século XVIII, Mozart, né? Bom, primeiro, como trabalho como ator, é muito prazeroso trabalhar na artesanal porque te dá todo o suporte, te dá toda a condição de fazer sempre bons trabalhos, sabe? De fazer trabalhos de qualidade, com muito profissionalismo, com muito foco. E pra gente que é ator, isso é maravilhoso, né, cara? Ter a possibilidade de fazer bons textos e pra criança, né? Eu tenho um filho de 5 anos e é muito tocante pra mim poder falar com a criança, poder dialogar com ela, né? Esse gerenciamento, eu acho que é a grande dificuldade, porque você está o tempo todo gerenciando crises das menores possíveis e desejos diferentes, mas as crises das menores possíveis, que é desde o ator que está inquieto, que ele está buscando uma coisa que ele quer trazer para a gente e a gente quer absorver, ou como da crise também do cabo que você comprou e a metragem não foi suficiente, ou então do tecido que no dia da estreia rasga. Então você está o tempo todo gerenciando, né, esses problemas. Eu acho que isso é o que é o mais difícil. Mas por um lado eu falo para o Henrique também, o que é uma coisa no teatro, o público é muito cúmplice, porque é uma coisa viva que acontece na hora, né? Então, se dá alguma coisa errada, se cai um microfone ou se rasga uma roupa, o público é muito cúmplice, né? Ele aceita isso e ele compra isso, ele embarca com você nesse problema. Então eu acho que isso é um barato assim, no teatro, que é da gente saber que a gente, quando leva um espetáculo para a cena, né, a plateia em geral, ela tá ali do teu lado, né? Eu vou falar em geral porque a gente sempre sabe que tem um ou outro espírito de porco que vai esperando acontecer um problema, que vai ver exatamente aquilo que não deveria ver, porque rasgou a roupa da atriz, né? E eu acho que também a gente podia falar da dificuldade que todo mundo que faz teatro tem, que é a questão do patrocínio, né? Mas isso já é tão lugar comum, né? Que não tem essa dificuldade, já está estabelecida, né? Apesar da gente acabar sendo uma companhia que vai sobrevivendo de editais, né? Porque se a gente pensar em patrocínios privados, né? Não sei quantos a gente teve, pouquíssimos, mas a gente vem se mantendo com patrocínios de editais e com esse pouco de estrutura que é artesanal
absorveu durante esses anos, né? Porque a gente também monta espetáculo sem patrocínio, através de recursos próprios da Artesanal, mas não é assim o que a gente gosta de fazer. A gente prefere ter uma grana de patrocínio para poder pagar, porque quando a gente pensa em patrocínio, a gente pensa assim, em primeiro lugar na nossa equipe, para a gente dar condições de trabalho e de disponibilidade para a nossa equipe para poder estar integral naquela nova produção, né? Isso que é patrocínio, ele vem dar essa base, esse suporte para a gente, né? É engraçado isso, porque a gente vai absorvendo isso aos poucos, né? A gente tem tantas referências que a gente não se imagina a referência. Aí quando a gente começa a ministrar oficina, como a gente está fazendo agora, nessa temporada de ocupação no Espaço Sesc, e lidando com muitos atores, com estudantes de teatros, e eles começam a contar histórias sobre artesanal, dá um orgulho muito bacana, que a gente fala, caramba, agora nós somos referência. É curioso, né? É um orgulho bacana você saber, né, que você está contribuindo para uma história que seja, né, com muito orgulho dentro do teatro para crianças. Também seria ridículo eu dizer que eu não sei da importância da Artesanal. Poxa, se a gente está há 20 anos fazendo um trabalho, tendo um retorno, é porque existe alguma coisa aí, né? Bacana a gente ser referência como outros grupos. Eu acho que é isso. Eu não consigo ainda ver, porque como o trabalho da gente é sempre buscar, na verdade, referências, né? Então a gente não consigo me olhar assim, mas teve um menino de São Paulo que gosta do trabalho da gente, ele até está vindo de São Paulo agora, na última apresentação nossa assisti, ele estava conversando como a gente é importante para a história que ele está buscando. Eu falei, poxa, bacana, mas assim, o que você pode esperar de mim, né, é que eu vou querer que você ache a sua linguagem, que você ache o seu espaço muito rápido, que a gente não seja referência para você por muito tempo. Assim, eu acho que isso é o que se eu falo de algum tipo de referência, eu acho legal se a gente pode estar, como eu sei que tem pessoas que vão pesquisar figurino e olham as fotos do figurino que a Fernanda e o Henrique produzem, que realmente são figurinos de referência, ou a luz do Jorginho, né, ou a luz do Belay agora com o Ludwig. Então, o que eu escrevo como dramaturgia, mas é aquilo que eu falo, mas é legal saber que você está servindo de exemplo para alguém, mas eu sempre falo assim, mas ache logo o seu caminho, que é a melhor coisa. Né? E também as referências mudam, né? Então, assim, muitos grupos que antigamente nós buscávamos referências estéticas, hoje eles não são mais referência para a gente em termos de estéticas, podem ser referências em termos de grupo, de linguagem, porque a gente foi e achou o nosso caminho. Né? Então eu acredito que o caminho é o mesmo, né? A gente é referência sempre, vai ser sempre referência para alguém, mas por um tempo, né? Por um curto espaço de tempo, não sempre. Né? É uma sensação que a gente demora para registrar, né? Eu ainda saio um pouco assim, comovido, porque fala uma história de pai e filho. Eu tenho uma história de pai e filho, e quando eu vejo que tem outros que tiveram essa história de pai e filho, né, com um relacionamento assim, eu fico comovido. E eu fico comovido quando eu vejo o público. A reação deles me deixa comovido, falando, então é importante, né, o que a gente faz, né? A gente toca num lugar importante. E agora, nesse segundo momento, trazer o Ludwig para o Brasil, que a gente sabe que é uma figura que não tem representatividade nenhuma para a cultura brasileira, não tem representatividade nenhuma para a nossa história, e a gente está apresentando e está tendo esse retorno da plateia, pelo menos por enquanto, né, muito da plateia que fica aqui para conversar com a gente no final e ver como essa história a gente conseguiu contar ela de uma forma universal. E ela está chegando aqui também, né, nas pessoas.
Logicamente que às vezes eu acho, assim, foi uma dúvida muito grande se a gente mantinha um espetáculo no formato original, mas aí como o Sesc, quando convidou a gente, falou que gostaria que a gente trouxesse, se possível, lógico, dentro do formato original, então isso significava ter que trazer um ator da Alemanha, que é o Andreas, ter que fazer o espetáculo em alemão, de ter que botar legendas, ou seja, lá eu já havia trabalhado com legendas porque tinha uma atriz que falava português. São paredes opostas de uma mesma visão. O homem deveria seguir, sabendo que nada mais é necessário além do seu próprio corpo. Isso é tudo que ele tem, tudo que ele precisa. Mas no fim vem a morte e nos abraça a todos. Não existe nada além da vida. Ele sofre, pois não cumpriu seu destino. Deus não espera nada de você. Ele se perde no esquecimento. Esse é o tolo que se tornará o guardião do grau. Eu já conheci o projeto. Falei, mas é uma coisa assim, você sair, ficar 3 meses fora, ganhando, né, só para você se sustentar lá. Eu acho que isso é muito bacana para o artista que está começando. Para a gente que já tem uma história, não sei se isso é realmente bacana. Mas aí ela falou assim, não, mas vamos botar alguma coisa, que eu também queria fazer. Eu falei, tá. Então eu tinha acabado de ver o filme do Visconti, o Ludwig, né? Eu falei, então tudo bem, se é uma coisa tem que falar da Baviera, então Ludwig. Eu falei assim, vou pensar logo numa coisa que eu sei que eles não vão querer. Assim, né? E aí fizemos o projeto, mandamos tanto para a Paziger Fabrik, que a gente precisaria ter uma pauta para poder conseguir o Vila Valberta, uma coisa um pouco atrelada à outra. Então, Paziger Fabrik imediatamente marcou as datas de estreia para 2015 e na casa até onde nós seríamos recebidos na Vila Valberta, o ano de 2015 estava completamente ocupado, ela não teria como absorver o projeto, mas aí coisas da vida mesmo, a agenda foi se modificando e casou de a casa poder receber a gente nesse mesmo momento, né? Então, assim, e a Nadine que foi a grande, digamos assim, responsável por esse projeto, ela engravidou depois, teve uma filha, então a participação dela no projeto, que seria muito mais ativa, acabou ficando só mesmo fazendo fotos do espetáculo lá na Alemanha, mas ela teria toda uma coisa de criação de imagens, a quantidade de projeções e de multimídia que a gente havia planejado era muito maior, mas por circunstâncias mesmo, né, a gente tinha uma rede de internet, por incrível que pareça, na casa que não era boa, então tudo foi levando o projeto para uma simplificação. Mas quem teve, eu acho que o grande barato dessa oficina é que a gente abria a porta do quarto. Eram 3 apartamentos, né, na verdade, apartamentos duplos com cozinha e banheiro. Então a gente abria a porta dos quartos, né, desses apartamentos, já saía no nosso estúdio de ensaio, que a gente montou lá. Então acordar, você abria a porta, você já estava ali no teu espaço de trabalho. Então isso fez com que a gente focasse muito mais na concepção da coisa, porque aqui é assim, você escreve um texto, chama os atores, ensaia, e depois cada um vai para sua casa, aí cada um volta um pouco para os seus problemas, aí vai para a academia, não sei o quê, aí no dia seguinte você se encontra, aí até você retomar o ritmo de ensaio, sempre tem aqueles 20 minutos de conversa, um cafezinho, não sei o que, para a gente ir retomando. Lá não, lá era uma vivência intensa disso, né? A gente não tinha esse período até de refresco, e depois de 3 meses, é claro, né, você convivendo 3 meses com as mesmas pessoas, você vê tanto os lados bons quanto os lados ruins de todo mundo. Isso é ótimo, né, porque nós somos humanos, então isso é que traz, acho que dá a força do projeto. E foi muito bom isso, assim, acho que foi muito bom a gente poder conviver com, por exemplo, o Rodrigo, que é um profissional que já trabalha com a gente há muito tempo, mas que ele foi a primeira luz que ele ensinou com a gente, mas assim, foi muito bom poder conhecer o lado humano dele, né? De poder acordar
com ele, de tomar café da manhã com ele, ou seja, foi muito bom ter esse processo de conhecimento, porque eu acho que isso modifica muito depois a percepção da gente, das pessoas que a gente trabalha, né? Was soll das heißen? Du wirst heiraten? Ja. Bom, começou tudo quando a gente foi para Vila Valperta e ficou hospedado por 3 meses às margens do Starnberger See, que foi o lago onde o Ludwig foi achado morto. E então nós ficamos por 3 meses intensos, realmente mergulhados assim na vida dele. Pesquisamos muito, vimos muitos filmes sobre ele, documentários, lemos livros, pesquisamos as cartas que ele mandou, pesquisamos o diário dele que ele deixou. E então a gente visitamos todos os castelos que ele construiu, que ele deixou no estado da Baviera. Então isso tudo acrescentou muito a gente realmente conseguir emergir nesse universo do Ludwig, né? E foi muito intenso e está sendo um presente para mim. Eu sou eternamente grato à Artesanal por ter me dado esse presente de poder estar contando a história do Ludwig, que foi uma pessoa tão incrível, tão incompreendido, um homem tão à frente de seu tempo. Quando os outros reis da Europa estavam só pensando em guerrear com o outro, para ele guerra já não fazia sentido, ele já tinha uma outra mentalidade, ele já era uma pessoa da era de Aquários, eu sempre costumo dizer isso. E ele realmente é um homem que pacifista, que prezava a paz, prezava a arte, queria dar arte aos súditos dele. A experiência está sendo muito interessante porque eu entrei depois, né? O projeto aconteceu na Alemanha, numa residência artística lá, e tinha outra atriz, enfim, ela não podia fazer por motivo de morar em outro lugar, e eu entrei. Então foi rápido, tive assim pouco tempo, quase um mês para começar, mas foi super intenso porque eu fui pegando todo esse mundo que eles já tinham vivido durante 3 meses, eles foram me passando, então era muita informação, era muita coisa ao mesmo tempo, mas era muito bom porque cada dia eu ia aprendendo mais coisa, Então a temporada, inclusive, está sendo para mim ainda o processo de descobrindo todos os dias, é muito interessante. É sempre um avanço todos os dias, é um outro degrau, um outro degrau, um outro degrau. Então é muito legal. Mas lá eu já tive a preocupação de universalizar um pouco a história dele, até pela forma com que ele é visto lá, né? Ele é visto... eu comparo muito o Ludwig ao nosso Dom Pedro I e ao nosso Dom Pedro II, né? A gente tem uma visão muito caricata da nossa história, né? Não é diferente para eles, né? E a gente às vezes fala, a gente representa lá do João VI gordinho, né? Enfim, a gente tá, o Dom Pedro I sempre com aquele bigodão, né? E aquela figura bem alegórica do mulherengo, que não sei o quê, que até poderia ser, né? Mas a gente esquece que ele também era uma pessoa que tinha seus anseios, suas dúvidas, seus medos, suas angústias, né? Então acho que lá eu busquei um pouco trabalhar esse aspecto do Ludwig, não o aspecto caricato que você já tem na Alemanha, do rei louco, né, provavelmente homossexual. Tem teorias, né, tem teóricos que dizem que a homossexualidade teria sido, na verdade, uma coisa colocada para poder depô-lo do poder, né, como uma desculpa para poder tirá-lo do poder, mas isso, depois de várias pesquisas, eu acho que não, que realmente ele era homossexual e viveu em forma de uma pressão muito grande. E é claro que essa discussão também na Alemanha não é tão pertinente quanto no Brasil hoje, né? Hoje as conquistas, né, dos direitos pela diversidade, não vou falar só do homossexual, mas da mulher, do negro, ou seja, todas essas discussões que existem hoje no Brasil, né, na Europa isso já foi feito, então a gente está
Mas eu sinto que sim, porque como as pessoas não conhecem a história do Ludwig, e eu não conto a história dele literal, eu mostro, são fragmentos, são recortes de uma personalidade já em estado de fragmentação, porque a gente já pega a peça dentro do momento em que o Ludwig enlouqueceu. Mas eu sinto que lá talvez tenha sido mais forte, porque a gente pegou uma figura histórica deles e a gente trouxe Humanidade. Um outro ponto de vista, e que eu acho que isso meio que bateu neles assim, nossa, eu teve que vir um cara de fora para me mostrar um ser angustiado, para me mostrar um ser reprimido, para me mostrar um ser em desconforto, né? E aqui no Brasil eu sinto que as pessoas elas não sentem falta de saber a história do Ludwig, que elas embarcam nessa história universal, mas é claro que eu acho que é diferente, porque nós aqui nem conhecíamos mesmo, ou seja, a única referência que eu tinha do Ludwig, da primeira vez que eu fui em Neuschwanstein, que foi em 2009, era de que ele era o rei que tinha construído o castelo da Disney, ou seja, é completamente maluco isso, ele nunca construiu castelo da Disney nenhum. E mesmo o castelo que foi o modelo para o castelo da Cinderela foi Falkenberg, que nunca saiu do papel, ele nunca saiu do projeto. E as pessoas vão visitar o castelo de Neuschwanstein dizendo, é o castelo da Cinderela, o castelo da Cinderela. Aqui o nosso conhecimento é menor ainda, né? Mas eu acho que fora isso, fora esse estranhamento, e o estranhamento da língua também que pode surgir num determinado momento, mas fora isso, eu acho que está sendo muito boa a receptividade também. Mas eu acho que lá realmente teve um pouco mais de impacto por ser uma história de uma personagem de lá, né? Que todo mundo conhece, ou seja, que você estuda na escola, né? Todos lá estudam na escola, quem foi Ludwig, então ir visitar os castelos dele é quase como ir visitar o Cristo Redentor aqui, ou o Pão de Açúcar, né? Então eu acho que eu sinto essa diferença.